É seu sonho O quê? fazer isso? Vou comprar um negocinho pra você fazer. Uma claquete? Oi, comunidade, eu sou a Lai. Temos aqui de novo uma voz de fundo. A gente tem que arrumar um nome pra essa voz. Vai ser João mesmo? Eu vou falar com o João ou vou falar com o Pereira Rap? Não sei. Temos aqui a voz de alguém que a gente não sabe ainda. João. Ou alguém que a gente não sabe ainda. Chama João, é melhor, mais fácil. João, a música influencia no humor da pessoa? Porque eu defendo aqui que você não pode ouvir música triste quando você tá triste. Depende da música, mas, tipo, respondendo a pergunta, sim, influencia. Eu achava que ele discordava muito sobre esse assunto. Não, influencia. É que eu acho que tem uma pseudociência no meio que o pessoal usa pra falar que a música tem que ser um gênero X ou Y, porque senão não vai funcionar. Não é assim que funciona. Normalmente vão falar que as músicas que faz mal são mais rítmicas e as músicas que faz bem são mais harmônicas. E isso daí. Ó, cuidado com o que você vai falar. O quê? O que você acha de frequência? Eu gosto da ideia de que altera. O que eu queria entender é o como, né? Tem aquele vídeo lá, eu te mostrei, né? Que é acho que é do Coldplay, os caras fazendo no por lá. Os caras ligam os bagulho de música lá, os instrumentos, tipo, altera. E aí eu vejo muita gente, às vezes eu vejo uns posts do pessoal falando: olha o que a música faz com a água. Escolha certo a música que você vai escutar, tá ligado? Tem com planta também, não é? Tem. É que com planta é mais assim, tipo, os caras ligam sintetizador em planta, porque as plantas ficam fazendo barulho. Isso é legal. É, isso é legal. Você já ouviu falar em bioquinesis? Não. E subliminal? Também não. Não. O que é isso? São áudios que a pessoa que cria o áudio, ela fala frases ao longo do áudio inteiro, só que a gente não consegue ouvir. E tem pessoas que fazem magia com esses áudios e dá pra outras pessoas ouvir. É, tipo... Você acredita nisso? Tipo, mensagem subconsciente, né? É. Só que, tipo assim, não dá pra ouvir, tá ligado? É. Tipo, a ouvido nu não dá pra ouvir. Sim, entendi. Deve estar acima de 20 mil Hz. Ou abaixo de 20, por aí, que o ser humano não escuta, né? É. O que você acha disso, já que é o seu primeiro contato com isso? Porque, tipo assim, tem relatos de pessoas que a vida mudou. Então, primeiro, tipo, eu acreditar isso, eu teria que ter certeza. Porque, assim, se é um som que a gente não consegue nem captar, nosso tímpano nem capta, é uma coisa mística mesmo, vai de acreditar ou não, né? Mas como que eu vou ter certeza que vai fazer diferença? Um efeito placebo. Eu gosto disso. De pôr o pé... Colocar seu pé no chão, se você que acredita em sublime. Não, você que acredita em qualquer coisa. Existe a possibilidade de você ser doido e morreu, acabou. E aí você tá esperando uma outra coisa que é loteria. Deus existir, independente de ser verdade ou não, é uma loteria. A gente escolhe acreditar, mas a gente não vai provar pra ninguém que é verdade e ninguém vai provar pra gente que é verdade. É uma questão de sentir. Tem uma história, eu não sei de quem é essa história, eu esqueci. Que o cara, ele andava com uma pedra e ele falava que era a pedra da sorte dele. Aí tinha um rapaz com ele, tipo, sei lá, não lembro a história direito não. Aí tinha um rapaz com ele e ele explicou da pedra da sorte e tal. Aí esse rapaz pediu uma pra ele e ele deu. E a vida desse rapaz começou a mudar por causa da pedra da sorte. E ele começou a vender. Mas o efeito placebo, ele é real. Teve uma experiência, eu nem sei se é... agora tem que... Mas assim, até então é verdade. É que assim, o humano ia ser executado já. Aí pegaram ele pra fazer uma experiência. Colocaram ele numa maca lá. A experiência era: vão furar o braço dele e o sangue dele vai ficar caindo na tigela. Teoricamente ele ia sangrar até morrer. Se ele tivesse vivo no outro dia, ele estaria livre. E se ele não tivesse vivo no outro dia, a sentença dele já tinha sido dada. Então, basicamente o que fizeram foi assim: fizeram um furinho muito superficial no braço dele, mas ele não estava vendo o braço, ele só estava sentindo. Colocaram tipo uma bolsa, uma bolsa de soro que ficou pingando na tigela, e ele ficou achando que era o sangue dele pingando. E aí ele morreu do coração. Ele achou que estava tendo uma hemorragia, só que ele não perdeu sangue para ter uma hemorragia.
E aí é isso. Nossa, imagina o desespero dele. Então, mas esse é o poder do efeito placebo. Uhum. Ele achou que ia morrer e ele morreu. Mesmo fisicamente sendo, entre aspas, impossível, né? Lógico que, como ele morreu do coração, o Light Yagami não escreveu o nome dele, né? Mas como ele morreu do coração, vamos falar, não, mas pode ser azar. Pode ser também. Mas a questão é, ele não ia morrer aquele dia e ele morreu. Por exemplo, aí uma vez eu falei isso pro Bruno, e aí a gente brisou, chegou no ponto de, tipo, Noé viveu 800 anos. E aí eu falei, tipo, como que esse cara viveu 800 anos? Aí o pessoal sempre fica na, tipo, alimentação, ar da época, estilo de vida, no geral. Aí eu fiquei, tipo, meio indagado, assim, fiquei, tipo, tá, mas só isso é suficiente? Alimentação, qualidade do ar é o suficiente para um ser humano que teoricamente vai viver 100 anos, viver 8 vezes isso. Aí o Bruno deu uma das punchlines filosóficas que ele falou assim: se dá pra morrer só de achar que vai morrer, dá pra viver pra caralho só de achar que vai viver. A gente tem muito isso quando a gente é criança, né? Esses caras tinham uma ligação, tipo, especificamente Noé, né? Tinha uma ligação com Deus que fazia ele ter uma consciência de saber que ele ia viver o tempo suficiente para ele concretizar a missão dele. Uhum. E aí, independente de quanto tempo fosse, ele ia viver o suficiente. Em que momento a gente para de perder isso? Ah, não tem Para de perder não. Em que momento a gente perde Começa isso? a perder, né? Começa a perder. Tem um monte de coisa na vida da gente que faz a gente ser mais... Eu acho que a gente se perde na adolescência, sabia? Não é só na adolescência não, porque tipo assim, por exemplo, a criança vê tudo de uma maneira bem mística. Sim, quando eu era Existe criança... um monstro debaixo da cama. O quê? Quando eu era criança... Então, qualquer lenda urbana é verdade. É assim, não existe uma separação. Tipo, vou dar um exemplo assim. Se você acredita em multiverso, existe uma parede invisível que separa um do outro. É igual o meu sonho. É igual quando a gente sonha. Você não lembra do meu sonho do elefante? Nossa, foi o pior dia da minha vida. É sério. Tipo assim, eu acordei desesperada, querendo chorar. Mas é igual sonhar que tá caindo, acorda pulando. É sério. Mas então, voltando. Quando se acredita no multiverso, existe uma parede invisível que separa uma coisa da outra, um véu, né? Do espaço-tempo. Sim. Quando você coloca nessa visão infantil, não existe essa separação. Por exemplo, igual lá na Korra, o primeiro avatar lá. Vivia o mundo espiritual e o mundo físico igual. A partir de uma treta que deu, começaram a fazer a separação. E aí, só uns e outros que tinham mais sensibilidade iam conseguir transitar. Só que a gente é ensinado, sei lá, a criança vai ter medo do bicho papão. O que a gente faz para que ela não tenha medo? Dizer que não existe. Então, a nossa coragem parte da descrença ou da extrema crença. Das duas uma. Ou vai ser, não, Deus vai afastar o mal, não sei quem, o anjo da guarda vai afastar o mal. Ou não existe isso. Por que você tá com medo do que não existe? Mas também tem a outra polarização, né? Que é acreditar em Papai Noel. Então, mas isso daí... Não, porque, tipo assim, a criança acreditou em Papai Noel a vida inteira. Aí um dia, assim, tipo, ela teve várias provas que Papai Noel existe. Porque tinha presente, tá ligado? As coisas apareceram do nada. Então ela tinha tudo pra acreditar no Papai Noel. Aí, de um dia pro outro, a gente vira e fala, não existe não. Era a mãe e o pai que colocavam. Eu não tenho nenhuma referência de alguém que sentiu um baque nisso. Sério? Não tem. Eu senti esse baque do Papai Noel. De tipo, porra, mano. Eu senti porque minha mãe fazia isso muito comigo. Tipo, escondia presa. Lembra que eu te falei? Eu tenho uma memória da minha mãe. Que eu falei pra você que a gente tava lá em casa, tava eu, o amigo dela. Não sei se é mais amigo, hoje em dia sendo uma adulta. Tava eu, o amigo dela e ela lá em casa. Aí eu falei pra você que a minha mãe colocou a gente no quarto e fechou a porta. E a gente olhou pela frestinha assim da porta e tinha uns presentes lá, que eu não tinha visto antes. E ela falou que era o Papai Noel. Entendeu? Essa memória aí, eu acredito no Papai Noel. Sim. Mas depois foi só ladeira abaixo. Alguém que, quando se foi dito que o Papai Noel não existe, fala tipo,
Não, ele existe, tipo, ter essa negação, sabe? É que também, nós já vamos pro outro lado. Pode ir? Numa visão de pobreza, padrão do brasileiro, você vai vendo, né, mano? Tipo, a história ela não faz tanto sentido. Eu não tenho chaminé, tem telha. E assim, se a porta Aqui tiver. não neva. Se a porta Aqui tiver, é verão. Se a porta tiver trancada, eu tenho certeza que o cachorro não vai deixar um velho entrar em casa. Mesmo se ele for muito rápido. Nos Estados Unidos, dá pro Papai Noel existir. Tem infraestrutura pra ele existir. Pra ele entrar e sair das casas e tal. Poxa, a gente perdeu a oportunidade de fazer um Natal legal, né? Todo tropical. É que o Papai Noel mesmo, ele foi a Coca-Cola que inventou ele. Então ele já aparece... Foi universal. Ele já aparece pro mundo com essa visão do Natal no inverno. Natal americano e tal. Mas nós vai no shopping e o Papai Noel tá de regata. Eu e o João, a gente acredita em coisas diferentes, né? A gente acredita nas mesmas coisas de maneira diferente. Isso é bonito. Muito diferente, por sinal. E essa percepção do acreditar também é bem diferente. Que comparado entre eu e o João, eu sou a pessoa mais mística daqui. O João, ele é muito mais pé no chão do que eu. Tem algum efeito na sua vida você assim? Não, porque, eu tenho referências que são próximas disso. Minha avó é mística pra caramba. Meu pai não. Minha tia não. Minha mãe tá no meio termo. Meu tio é muito. Então, tipo assim, quando eu era criança, eu sempre tive essa ligação por causa da minha avó. Em casa, tem um monte de ritualísticas diárias que minha avó faz, que em casa elas são mínimas. Elas têm dias e setores. Então, meio que... Então não te incomoda? Não me incomoda. Nunca chegou a incomodar, não? Acho normal. Me incomodou, sabia? Tipo Okay. assim, quando eu percebi que a gente pensava muito diferente, que é um assunto também que eu acho que eu vou ter que falar com você em um vídeo. Eu acho que a gente vai ter que gravar outro vídeo, mas a gente pode deixar pra outro dia. Que é que eu demorei muito pra entender a forma que vocês acreditam nas coisas. Porque a minha família, ela não é muito pé no chão, tá ligado? A gente é sempre muito tá ligado? Sim. E quando eu entrei na sua família, foi um choque de realidade muito grande. Resumindo, eu sou uma pessoa muito mais mística do que o João. E ele influencia a minha vida e eu acho que eu não influencio tanto a vida dele. Influencia? Influencia. É que eu filtro muito. Você filtra? Eu filtro. Eu não consigo filtrar. Então, isso daí é ensinamento. Desde pequeno, tipo, por exemplo, meu pai sempre falou, não, você vai ouvir uma música, vê a letra. Escuta a música, você e tem a sua percepção. Então eu nunca fui doutrinado a nada. Eu sempre fui incentivado a ter a minha percepção própria. Tipo assim, o que meu pai queria dizer era não seja influenciável. Uma coisa totalmente diferente do que meu pai dizia pra mim. Então, Tá todo mundo fazendo, faz também. Então, é muito disso. É porque também vai da realidade. O mecanismo de sobrevivência é faça o contrário. Voltando à música. A gente começou com frequência. Aí a gente chegou no ser realista. Porque as pessoas acham que ser realista é ser cético. Tem muita gente que vai do extremo místico pro extremo cético. Eu sinto que eu já fui mais mística, mas depois que eu comecei a reparar algumas coisas na minha vida, eu percebi que não é bem assim, tá ligado? A gente não tem que acreditar só no mundo astral. Eu acho que a gente tem coisas aqui que são da nossa responsabilidade. Quando a gente fala em criação da realidade, as pessoas falam que é só você acreditar, não precisa fazer nada, só acredita. Só que eu já discordo, porque como você quer que aquilo aconteça na sua vida, sendo que você não se mexe? O que você acha? Eu acho que, tipo assim, vai funcionar pra alguns, mas é muito íntimo da pessoa. Vai ter gente que a maneira dela pensar faz essa movimentação automática, sem ser intencional. E outras pessoas, elas não vão conseguir se movimentar de maneira não intencional. Elas vão precisar de um passo a passo. É aquilo que eu falei, tipo assim, como que eu cuido? Eu preciso saber o que fazer. A minha percepção, ela não vai comprar essa. Não, mas tipo assim, quando você tem um passo a passo pra fazer, legal. Só que eu tô falando no sentido de você não fazer nada e só acreditar, sabe? Não gosto disso.
Então, porque quando você não faz nada, você acaba deixando a sua autoconfiança no chão. É que depende da visão da pessoa de fazer nada. Porque no taoísmo tem uma prática, que é a prática da não ação. Uhum. Que basicamente é seguir o caminho natural das coisas e deixar que o universo faça parte dele. E essa não ação não é literalmente não fazer nada. Uhum. Pra gente, no nosso dia a dia, não fazer nada é não fazer nada. Até Sim. porque tá todo mundo amarrado a um monte de obrigação. Sim. Então, quando a pessoa tira um tempo pra não fazer nada, é o literal não fazer nada. Uhum. Essa não ação, ela tá mais a ver com você, tem mais a ver com você não ficar obcecado. E só ter aquilo. Não é, porque tipo assim, a partir do momento que você acredita em ação e reação, acredito, acho que seja um senso comum, né? Uhum. Mas assim, se você acha que o universo vai te devolver o que você está pedindo, o que você está jogando, você tem que ter maturidade e paciência para esperar. E aí, é o tamanho da energia que você lança é equivalente ao que você vai receber. Causa e efeito. E o tamanho e a quantidade de energia que você lança vai gerar a velocidade pela qual você vai receber. Ritmo. A gente não sabe onde está a parede do universo, ela vai ter que bater e voltar. Uhum. Então, com mais intenção, menos tempo de resposta. Em algum momento, você vai ter que não fazer literalmente nada. Mas talvez seja menos tempo do que as pessoas imaginam quando elas escutam isso. Amarrou início, meio e fim aqui, história toda de respeito. Eu gostei disso que você falou. Tá vendo como a gente discorda de coisas? Não é discordar, né? A gente tem uma visão diferente sobre as coisas. Mas não chega a ser discordar, são só caminhos diferentes. Você falou que eu ia falar. São só caminhos, pô. Não quer falar mais nada? Não, essa foi a resenha sobre música, crença... Efeito placebo. Crença, efeito placebo, realismo ou ceticismo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Quer dar um recado? Não quer dar um recado? Eu vou pôr o link do seu canal aqui, tá? Tá? Vou pôr o link do canal do João na descrição. E eu vou ficando por aqui.